Salve, salve, meu povo! E aí, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área! Começando aqui mais o meu, seu, nosso Filosofia Reverbérica, o podcast, sim, nessa segunda temporada, nosso episódio com o número de 249, sim, nosso 249º, olha isso, 249 episódios de Filosofia Reverbérica. Sim, meus queridos reverbéricos, minhas queridas reverbéricas, eu começo daquele jeito que vocês já conhecem. Olha ele aqui, ó, bonitão, tudo aqui para você acessar. Você olha aí o link na bio, você olha na descrição, e aí você pode adquirir o Filosofia Reverbérica, nosso e-book, reverberando aí 365 dias de 2023 com vocês. E aí, com as suas atualizações, à medida que a gente vai subindo, ele já tem as atualizações, você pode acessar sem nenhum problema. Bom, e aí a gente, hoje, nesse episódio número 249, do dia 6 de maio de 2024, 6/5/24, a gente vem aí com uma frase do meu psicólogo, olha que interessante. É meu psicólogo favorito aí, né? Na verdade não é meu psicólogo, né? Eu faço algumas mentorias com ele e às vezes sigo algumas coisas que ele apresenta, mas não tenho consultas cotidianas com ele, senão a Aline vai ficar brava, né? A Aline fica brava, que realmente minha psicóloga é a Aline, né? Não é o Dr. Marcos Lacerda que nos traz contribuições aí, mas Marcos Lacerda, de certa maneira, foi uma indicação também para quem segue essa vertente da psicologia chamada TCC, teoria, né, que é a terapia cognitiva comportamental, onde você aprende muita coisa sobre a vida, sobre o que é importante você realizar no seu cotidiano. Ajuda bastante, tá, gente? Por isso que eu sempre deixo esse conselho para todas as pessoas: façam terapia! Sim, façam terapia. Terapia não é só coisa de doido, não. A gente é muito doido, mas a gente faz terapia porque é uma forma de se conhecer melhor, de entender melhor as questões que a gente pode estar se apresentando no dia, e também é uma forma de se conhecer um pouco melhor também, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas. Bom, e aí o que o Marcos Lacerda fala? O Marcos Lacerda, ele fala, e aí eu vou delinear isso para vocês de diferentes visões nesses minutos de podcast. Marcos Lacerda fala o seguinte: um relacionamento, ele não é feito de duas pessoas. Olha, o Ronaldo vai falar de poliamor. Olha, ele vai falar... Não é disso que eu vou falar, meus queridos. Eu vou falar de outras coisas com vocês. Não vou falar só de amor, de afeto entre um casal. Vou falar de relacionamentos. Então, olha lá. Um relacionamento, ele não é feito apenas de duas pessoas. Ele é feito de três pessoas: você, eu e nós. Então vamos lá. Literalmente, o Marcos Lacerda diz o seguinte: um relacionamento não é feito de duas pessoas, mas sim de três: você, eu e nós. Então, um relacionamento, nessa perspectiva, ele não é feito de duas pessoas simplesmente. O relacionamento em si, e aí quando a gente está falando de relacionamento amoroso, quando a gente está falando de amizades, quando a gente está falando de relacionamentos no trabalho, você pode estar falando de qualquer tipo de relacionamento no momento que você vai se relacionar com alguém, independente da forma que esse relacionamento acontece. E esse relacionamento, ele não acontece apenas entre as duas pessoas. Ela acontece entre as duas pessoas e da interação dessas duas pessoas, né? Por isso, o grande Marcos Lacerda nos traz essa visão de que
as duas pessoas, elas têm as suas características, elas têm os seus desejos, elas têm os seus interesses, elas têm os seus objetivos, porém, elas também têm tudo isso que eu falei em comum. Ou não. O que vai depender é quais são os pontos em comum. Então vamos pensar que a gente tem aí, eu vou usar um exemplo muito legal. Acho que melhor exemplo que esse, acho que ficaria difícil. Eu lidero um coletivo dentro de um grupo de capoeira. Então aqui na região de Osasco, né, onde eu resido atualmente, eu tenho lá minha turma de capoeira, né, a gente pode falar meu grupo, dentro da escola de capoeira que eu faço parte, tenho lá meus alunos, e eu lidero essa galera. Cada um desses capoeiristas que vão lá praticar, eles têm os seus objetivos. Alguns objetivos semelhantes, outros objetivos diferentes, mas todos têm os seus objetivos. E eu tenho o meu objetivo com a capoeira. O que acaba acontecendo nesse contexto todo é que o que faz com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível é o nosso objetivo, é o nós. Então não adiantava nada o professor Sonic ir lá dar aula, ter lá os seus objetivos, chegar lá, a turminha dele ter os objetivos dela, né, cada pessoa ali com o seu objetivo, e ficasse por isso mesmo. Se a gente não encontrasse os objetivos em comum, aquilo que nos leva a ser um grupo, aquilo que nos leva a ser um coletivo, aquilo que nos leva a fazer com que a gente viva e conviva da melhor maneira possível nesses já quase 3 anos de trabalho. O mesmo eu posso falar com vocês em amizades. Então, algumas amizades a gente tem, se vê cotidianamente, tá com essa amizade cotidianamente, você tem o eu, né, muito presente das coisas que você tem feito, que a pessoa também tem feito, né? O eu dela, né? No caso é ela ou ele, mas ela tem os compromissos, né? A pessoa tem os compromissos dela, tem as correrias dela, mas nunca ela deixa de ser ela. Nunca ela deixa de ser a pessoa que você tem amizade. E como a pessoa que você tem amizade, ela continua sendo ela, e você continua sendo você, a amizade de vocês, que é o nós, os nós, vamos pensar o nó, né? Sabe o nó? Os nós que vocês têm entre vocês, esses nós, eles não vão se desatar, eles vão se manter, eles vão perdurar. E também isso acontece nos relacionamentos amorosos. Um relacionamento que ele está fadado ao fracasso, no meu ponto de vista, eu posso dizer que eu não conheço relacionamentos nesse formato que deram certo. Isso desde amigos, coisas que eu ouço, ou alguma coisa nesse sentido. São relacionamentos onde não existe as 3 pessoas. Existe apenas uma ou duas. Ou a pessoa, uma delas, pensa só em nós, e aí se anula por isso e acaba abrindo mão de fazer milhares e milhares de coisas, milhões de coisas por conta do nós, e aí se afunda numa depressão ou se afunda em uma situação que ela não se conhece mais, ela se perde nessa identidade dela, ou é muito focado no eu. Só eu posso, só eu faço, você não faz, só. Então é entender que é o seguinte, assim como o Marcos Lacerda traz essas 3 pessoas, e aí vamos entender, né, meus queridos, as pessoas com dificuldade de compreensão, eu conheço algumas, inclusive com
posicionamento à destra, e muitas vezes, né, é simples de entender, tá, meus queridos? Vamos entender o seguinte: não estamos falando de 3 pessoas no sentido indivíduo, estamos falando de 3 pessoas no sentido da linguagem, certo? Pessoa do singular, pessoa do plural, certo? Eu, você, nós. Então, meus queridos, vamos lembrar que é o seguinte: todos os relacionamentos eles passam por essas pessoas. Independente de quem sejam as pessoas, indivíduo, a gente está falando dessas 3 pessoas, você sempre lembrar disso, nunca esquecer, para você ver se você está conjugando direito esse verbo e está trabalhando e está vivendo dentro de uma vida onde as pessoas estão sendo bem conjugadas. Então, deixo um beijo no seu coração. Falo para que você partilhe essa mensagem, que pode ser o que alguém está precisando ouvir. Pode ser que alguém está precisando ouvir essa mensagem. Se você guardar para você, as pessoas não vão ouvir. Então partilhe, compartilhe, salve essa mensagem. Se você não consegue ouvir ela agora, salve. Depois você vê ela com calma, né, e reverbera com outras pessoas. Valeu? Então deixa um beijo no seu coração. E não se esquece!